Mas a informação que eu acabei de receber aqui é de que ele estaria, de fato, querendo sair do Santos, Soteldo. Né? Depois da fala do Caixinha, eu ficaria também. Ninguém Santos, fica, né? Eu ficaria. O Atlético já tinha demonstrado interesse, Thiago Fernandes, inclusive, falou que poderia pintar. Eu acho que o Caixinha deu uma ajudada no Atlético. Não sei. E ela do Atlético aqui, que o Rep está coçando aqui para falar. Nós falamos aqui, e essa discussão, por que essa discussão está vindo? Porque o Atlético está jogando com o Sub-20 e porque 2 jogadores que passaram pelos profissionais, o Elton mesmo destacou aqui, esperava-se muito mais deles. Você não tira nada de positivo, velho, do Robert e do Paulo Vitor? Não, eu tiro sim. Do Robert eu tiro, sabe por quê, cara? Eu tenho uma certa paciência com o Robert, porque ano passado nem no banco ele ficava. Então eu imagino que nos coletivos ele também era preterido. Então, a partir do momento que o Robert, ele não treinava com o time principal, não jogava com o time principal e não estava sempre presente, eu não vou fazer uma cobrança exacerbada. E também acho que ontem, ele não é... Porque eu acho que a questão da expectativa é que mexe muito, porque se esperava um craque. Um Robert, ele veio do profissional, vai chegar ali com a molecada, vai desenvolver, vai acontecer. Ele deu vários passes com muita qualidade ontem. Na falta que o Atlético faz seu gol, ele que dá um passe e acaba sofrendo gol. Teve um lance pela esquerda que ele dá uma altinha, passa pro jogador, pro Loubach pegar do outro lado. Ele dá várias enfiadas de bola que os jogadores não aproveitam o lance. Então, assim, eu não vou cobrar daquele que não teve praticamente oportunidade nenhuma. Já do Paulo, ele já teve um pouco mais de oportunidade, mas eu nunca vi o Paulo um grande jogador. Sendo muito sincero. Eu nunca vi do Paulo um grande jogador. Eu tinha uma boa expectativa, mas elas acabaram. Eu nunca tive. Não estou aposentando um jogador de 20 também não. anos, não. Acho que ele vai jogar em alguns times do Brasil, mas não nos grandes. Então, para mim, ele vai. Agora, eu tiro desse time um Renan, um zagueiro muito responsável, muito inteligente dentro de campo. Esse menino Eric me surpreendeu. Esse volante Eric é uma grata surpresa. E o Índio também que entrou, eu não vou nem entrar, é Loubach ou Loubeck, eu não sei como é que é. Loubach. O Índio também que entrou ontem jogou um futebol bem interessante. O Loubach também é um menino que eu acho que vai dar liga. Agora, o HG, sem conversar fiado, eu vi esse Galinho em 23 e 24, até a metade do ano passado eu vi o Galinho. Eu parei de ver porque eu não conseguia ter esperança. No time sub-17 desse ano da Copa São Paulo, eu tenho muita esperança. Vi muito menino que pode dar certo no Atlético. Muitos zagueiros interessantes, um zagueiro interessante, meias. Então, assim, eu não tenho expectativa. Se o Galinho conseguir 3 empates, eu tô aqui, ó, comemorando. Se conseguir uma vitória no último jogo, vai ser sensacional. Por quê? Porque eu nunca criei uma expectativa que esses meninos iam chegar contra times muito mais maduros no Campeonato Mineiro e iam vencer. Os empates, para mim, estão bem interessantes. Eu sabia que o Atlético ia tirar 2 ou 3 jogadores no máximo desse time, e para mim, nós estamos no lucro. Ô, Ré, só uma pergunta. Tem alguém desse time que você acha que poderia, veja bem, não é ser solução no profissional, não, mas ser integrado ao elenco profissional e treinar ali e, de repente, até ganhar minutos no Campeonato Mineiro? O Renan, zagueiro. Só ele? Não. Eric não. E eu vou entrar no Cauã também. Eu acho que o Renan e o Cauã, a gente pode dar mais minutos para eles. Eu vejo muito potencial. Eu gostei da dupla de zaga, o Renan e o Dudu. Eu gostei dos dois. Eu acho que os dois aí podem ter oportunidade de sair nessa temporada da Gabriel, você esteve lá ontem, você também compactua? Olha, eu acho que o Loubach talvez seria um dos mais interessantes. Por quê? Porque ele joga de ponta esquerda também. É a função dele de tradicional é ponta esquerda, que é uma posição que tem uma certa carência no elenco do Atlético e por isso poderia ser mais aproveitado pelo Cuca. Mas eu não concordo sobre o Robert. Cara, eu não concordo sobre o Robert porque ele foi contratado pelo Atlético agora. O ex-técnico ia na coletiva e falava: o Robert não está pronto para jogar, o Robert não está pronto para jogar. No treino aberto que teve na Cidade do Galo, não foi um bom treino do Robert que deu para acompanhar, deu para ver várias vezes como que o Cuquinha e também o pessoal lá, os auxiliares, ficavam cobrando o posicionamento dele, cobrando que ele aparecesse mais, que ele reagisse na marcação. No jogo também teve alguns momentos onde ele teve até uma certa desconcentração, pedia a bola quando estava marcado, não recebia a bola, reclamava. E também foi até pegar aqui na partida contra o Aimorés, porque curiosamente o SofaScore, essa plataforma maravilhosa, não tem os números dele de ontem, mas no jogo contra o Aimorés ele tem 71 minutos em campo, 24 passes sentados, somente 16 certos, 2/3, achei pouco, um chute bloqueado. Para um cara que era para ser, tipo assim, o jogador que já veio do profissional ano passado, um jogador que é comprado, que
ficou aqui em Minas Gerais para poder disputar o Campeonato Mineiro, apresentar só isso, HG, eu acho muito pouco, e acho que ele tinha que apresentar mais. Para o Atlético comprar, como comprou, esse cara deve ser um leão de treino. Mas não pareceu. Só que você falou que o treino que foi Não pareceu, HG. Não pareceu. Eu acho que ele tem qualidade, HG. Ele tem qualidade, e essa qualidade que ele tem, ele é aquele tipo de jogador que precisa de minutagem. Sem ele ter uma sequência, ele não vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo. De quantos jogos? Não, de uns 4, 5 jogos pra gente começar a ver. Você que é um cara que chegou aqui no começo, foi muito questionado, e a gente falava aqui no programa, da minutagem que vai jogar bem, e jogou bem na reta final, o Vera. O Vera mesmo é um cara que quando começou aqui, ele estava sem minutagem, começou duro, não conseguia desenvolver, foi insistindo e mas não dá para colocar o Vera no mesmo patamar. Eu só tô dando, eu não tô colocando o mesmo patamar, eu tô querendo dizer de minutagem. Eu só tô querendo falar minutagem. É pelo seguinte, da minutagem. Você tá querendo justificar a contratação, né? Peraí, porque até agora, ele não julgava para merecer contratação. Vamos lá. Não tá jogando, não tá chamando atenção nos jogos. No treino, o Gabriel foi lá, disse que não jogou nada. Especial. Por que ele mereceu ser contratado, então? Mas quem que no treino fez alguma coisa era roubar a bola, era bobinho. Mas você tava lá também, era circula, chega aqui na linha de fundo e cruza. Nós não vimos nada aqui. Você viu o que dele, você passar pano assim? Não, eu não tô passando pano. Eu penso o seguinte, se a diretoria foi lá, gastou, quanto que foi a compra dele? 2 e alguma coisa? Não sei, por aí. Gastou uma grana nele. Não é possível que eles pegaram e falaram, deixa eu rasgar um dinheiro E aqui. o Palácio? Não, o Palácio vai estar aí para ser vendido. E aí, o que você vai me dizer disso? Faz nada. Tá indo para a Arábia. Isso é com seu, não espera disso não. O Milito falava da formação do Robert, que o Robert não teve uma formação adequada. E o que é essa formação? Não teve trabalho de base que fez ele chegar ao profissional com algumas coisas já compreendidas dentro do futebol. E isso é o que atrapalhava ele. Então, a parte física dele, a parte de formação dele, não era ideal. Isso é a colocação do Milito sobre o Robert, quando ele era questionado sobre o Robert. Você participou de vários coletivos do Milito, e o Milito colocava isso, sempre externava essa situação. Então, é um cara que precisa, realmente, ele precisa dessa adequação da parte física, que eu acredito que de abril para dezembro ele venha ter tido, mesmo não tendo as oportunidades que outros jogadores tiveram. Eu acho que ele pode ser cobrado, pode ser exigido. E o período dele melhor de teste, nada melhor que disputar 3 rodadas do Campeonato Mineiro como titular. Então, que o jogo contra o Pouso Alegre seja um jogo para ele mostrar algo, porque até agora ele não mostrou. É a chance da vida do cara. O Robert pode virar o que o Palácios do Rap virou, mas até então ele sequer mostrou um lampejo daquilo que fez com que o Atlético fizesse um investimento nesse ponto. Cara, eu não sei muito, porque eu não vejo muito talento ali. Teve um chute dele no segundo tempo que saiu um tempo fraquinho pra dar. O cara, eu não vejo muito talento vindo da parte do Robert. São Paulo Vitor também, só pra voltar naquele tema lá já atrás ali, acho interessante por quê? Porque o Fausto Vera, muita gente criticou, porque foi 25 milhões de reais a compra, tá caro pra comprar volante, O Atlético produziu algum Fausto Vera na sua base? Um volante, igual o Fausto Vera na base, da mesma qualidade? Não, o Paulo Vitor é o último volante a sair da base do Atlético e não dá pra dizer que ele tá no mesmo nível do Fausto Vera. Dá. E acho que esse é o problema de quando você não investe na base, aí que você tem que pagar caro, né, amigo? A minutagem que o Rep tá pedindo ali pro Robert foi dada ao Paulo Vitor e eu tinha um certo otimismo com o Paulo Vitor. E aí andei indo lá na Arena MRV assistindo o Atlético e em alguns jogos ele esteve em campo. A cada jogo que eu... Porque é diferente você ver na televisão e estar no estádio, né? Então, você vê a movimentação. Quando eu ia pro estádio, eu fixava no Cadu e nele. Porque eles jogaram daquele período de junho e julho, né? Isso. Jogaram muito ali. Muito. E eu fui em vários jogos e tal. E ali, com o Paulo Vitor, meu otimismo foi reduzindo, mas quase de não existir. Por quê? Um grande problema que eu via nele é panda demais. 14 jogos que ele fez no ano passado. É uma amostragem. Demais. É uma amostragem. Demais. A amostragem é. O Robert, eu vou até olhar aqui. Foi 2 só. Dois. Então, 20 pois minutos, é. 20 minutos. O Robert teve 20 minutos só. Eu não aposento jogador de base, eu não aposento garoto, não aposento. Que nem muita gente tá aposentando aí o Vitor Roque. Isso aí é foguete molhado, vai dar. Eu não aposento, não. Quando o Vini Júnior chegou lá, todo mundo chamava de neguebinha e depois viu no que deu, né? Então eu não aposento, não. Agora, o meu otimismo com o Paulo Vitor, ele vem reduzindo, até quase não existe mais. Né? E a questão do Robert, o que me surpreende é que ele ficou, não jogou
o Milito falou sobre ele, falavam do aspecto físico, de estar... Não, no aspecto físico não foi o Milito que me falou, não, foi uma outra pessoa que falou do aspecto físico, que ele estava muito abaixo dos demais, e aí não jogou, ficou... Quando a gente imaginou que ele poderia ter sido emprestado ou até vendido Eu imaginei e tal... que fosse voltar para o Atlético. ou voltar para o Atlético vai lá e faz a compra. Eu falei, ué, Pois é. então esse menino é um leão de treino. Eu acho que ele tem muita qualidade técnica, mas ele não tem qualidade tática. E eu acho que a minutagem que eu penso Então ele é igual o talvez seja Soteldo. pra isso. Ele é igual o Soteldo, que o Caixinha ontem falou que... Falou, né? Isso aí eu dei ontem. Não Só que tem o Soteldo... não Só tem que o Soteldo... obediência tática. É, Só que o o Soteldo não Soteldo volta é pra brilhante. marcar. Não né? volta, Ele ficou aliás, bravo lá não com é ele. obediência tática, Aliás, pô. a informação que eu acabei de receber aqui é de que ele estaria, de fato, querendo sair do Santos, Soteldo. Mas depois da fala do Caixinha, eu ficaria Tem que também. sair do Ninguém Santos. fica, né? O Atlético, Eu ficaria. O Atlético já tinha demonstrado interesse, Thiago Fernandes, inclusive, falou que poderia pintar Eu acho e que tal. o Caixinha deu Não uma sei. ajudada no Atlético. Não sei. E a questão do Gregory também, eu acabei de mandar mensagem para uma pessoa aqui, vamos ver se atualiza. Parece que não deu uma andadinha e tal, não O sei. Palmeiras não ofereceu mais. E vamos falar daqui a pouco também sobre a questão do Júnior Santos, do Coelho e do Paulo Brax. Quando é que vai acontecer o anúncio? Daqui a pouco na volta do intervalo, mas assim, é rapidinho, é lá e cá, e a gente fala de tudo isso na volta. Eu conversei mais cedo, antes de entrar no ar aqui, para saber sobre a questão do Coelho. Acho que o Elton perguntou na rádio hoje, o Coelho. Eu fui saber do Coelho. Já tá com tudo ajeitado, é só assinar mesmo para ser anunciado. Já deve tá onde? ser Ele tá anunciado. onde? Bom, essa pergunta eu não fiz. Porque saber é uma pergunta agora, para mim que é importante. Eu não fiz. O Júnior Santos também e o próprio Paulo Brax. Aí eu perguntei para uma pessoa lá do Atlético agora, antes de entrar no ar, sobre se eles estavam esperando, porque para o Brax, embora não tenha sido ele o cara que tenha negociado com os atletas, para o Brax é interessante, de repente, ele ser apresentado com duas figuras ali ao lado dele. Bom, eu estou chegando e comigo chegando o Júnior Santos, o Coelho, etc e tal. E aí essa pessoa disse que, eu perguntei, vai ser apresentado junto com o Paulo Brax? Aí disse aqui, ó, estamos vendo isso ainda. Então, se estamos vendo isso ainda, é porque existe a possibilidade de que o Paulo Brax seja anunciado junto com o Júnior Santos e também o Coelho. Ou pelo menos anunciado junto não, mas que a apresentação seja dos três juntos. Acho que vale a pena. Acho que é uma boa... veja bem, eu acho que vai fazer bem para todo mundo os três juntos ali na apresentação, tá? Acho que é legal para o Paulo Brax, a cara dele ali, chegando ao Atlético, já tendo ao lado o Júnior Santos e o Coelho. Apesar de não ter participado dessas negociações. Apesar de não ter participado, mas como CEO de futebol, estar ali na chegada dos atletas, ser apresentado, acho que é importante. Não, HG, tipo assim, vou defender agora a minha profissão, né? Nossa profissão de repórter, que é melhor ser um dia Paulo Brax, outro dia com os reforços, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar com o Paulo Brax sobre planejamento do Atlético, o orçamento, vai ter aporte, Mas o e aí Atlético a não base, tem que ficar como preocupado sempre. com a gente, não. Tem que ficar preocupado mas com isso ele. é preocupado, mas isso é importante, torcedor cara. é que quer saber, Exatamente, então, tem que levar informação Até ao torcedor. porque nesse nós sentido somos o- de falar com o torcedor, o Atlético Ainda não tá preocupado faz ainda tempo, somos né? o canal Pois próximo ao torcedor. Mas que eu O tô- jornalismo Mas é o você canal não acha próximo. que seria muito mais legal Não. para quem está daqui assistindo, para o torcedor, ter lá na mesa Júnior Santos, Não, Coelho, Não, Paulo ia ser Brax? legal Pelo pro contrário, Atlético. brincadeira. Você Eu tá acho que pro equivocado. Atlético ele ia ser legal. Não, nem pro Atlético. Pro Vou te Atlético falar, não seria. estão os dois equivocados. Na minha opinião, pro Atlético e pro torcedor, é apresentar individualmente, porque primeiro, vai fazer várias perguntas para um jogador, o jogador vai explicar o Júnior Santos. E daí, ué? Não, porque você só com apresentações desse tamanho, vai muita gente, você não vai conseguir perguntar nada. Ué, mas aí... Aí o torcedor não vai saber nada. Não interessa, não é o Ah, você torcedor quer ser informado. então você quer fazer uma entrevista coletiva, você é. Não, eu acho que o torcedor quer isso. Quando você vai ter uma apresentação, por exemplo, igual foi de todos os outros jogadores, você perguntar para os jogadores, vamos lá, os jornalistas, eu e o Gabriel estamos Ficou sempre lá. sozinho, né, É assim. irmão? Vai ter que fazer igual o Zangief. Fechar os dois braços e sair rodando. Aqui, ué. aqui. Dando pancada em geral. Você não quer deixar Vai o ter que torcedor fazer saber igual das o coisas. Eu estou muito pouco preocupado com isso. vai ter que Muito fazer pouco igual o preocupado. Zangief. Se o Atlético estiver pensando, e está, né? Porque falou que ainda não tem nenhuma decisão, está pensando ainda, caramba e tal. Se o Atlético meter lá o Paulo Brax, o Júnior Santos e o Coelho, para mim, eu falo por mim, eu não represento os coleguinhas. Para mim, seria um grande acerto. Uma baita de uma atração.
3 chegadas juntas, o CEO de futebol, ele ali apresentando Tem o as duas Natanael também, que você contratações. está esquecendo, que As ainda duas não, contratações. que não foi ainda verdade, né, para os jornalistas fazer responder. Né? Então, se bobear, ele nem vai ter isso. Eu também Isso já acho. aconteceu com o Pierre em 2011, que chegou, jogou e nunca foi apresentado. Nunca foi. O Pierre nunca teve aquele momento de levantar a camisa para a torcida. tirar foto. Não teve. Viajar sem contrato assinado é um Isso aí problema. foi outro vacilo, né? Viajar sem Mas contrato agora já assinado. registrou, tá Agora- tudo certo, agora né? tá no Mas pitch, é não. agora, né? A gente tá Não, falando eu meio concordo com viajar. você. Eu concordo. Você já eu imaginou se Vai fazer uma Deus roleta livre, vai dar uma russa merda? desnecessária. Eu concordo. Nossa senhora, meu irmão. Não tem dessa. É, eu sei. Você pode conversar com gente do Atlético lá, pergunta assim, ó, o que você achou disso aí? Não. Gente do Atlético vai te falar, isso é um grande absurdo. Como eu Isso não achava existe que jogador viajar sem assinatura no contrato. Trazer para o nosso reality. Você vem aqui direto na Band, você não é contratado pela Band, você participa aqui direto. Se a gente for descer num carro da Band, a gente não pode te levar no Claro, carro da Band, porque se senão dá um acontece um problema. acidente, Sim. é um pepino gigantesco. Isso não pode acontecer. Eu vou te falar, eu acho que o Atlético vai acabar apresentando individualmente cada um, ou no máximo assim, os 3 jogadores na Cidade do Galo, os jornalistas vão lá, e eu acho que o Paulo Brax vai ter um momento só dele. Até porque existe uma polêmica na contratação do Paulo Brax pelo torcedor. Qual a polêmica? O torcedor não é muito feliz com a contratação dele, não. Onde eu li, onde eu vi. Os últimos trabalhos dele, né? Os últimos trabalhos dele não referendam a contratação dele. E o Vitor como diretor para você? Cara, o Vitor, eu nunca vi ele nessa figura de diretor, como a gente vê. Eu sempre vi ele como um gerente de futebol. Então você reprova o Vitor como diretor? Não, porque eu não vejo o Vitor, porque o futebol depois da SAF, você tinha um presidente que mandava pra cacete e um diretor mesmo que mandava. Hoje não, hoje a figura do diretor de futebol, ela não é mais aquela figura onipotente de outrora. Depende Entendeu? o diretor. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu Jornal do Galo. A gente trouxe aí um trecho dos donos da bola falando muito sobre a carotada, né? Porque quem tá atuando no Mineirão, né? No Campeonato Mineiro, é a molecada e poucos aí vão ser aproveitados. O Heavy falou aí que esse galinho sub-20 aí tem sido bem fraco, não tem altas qualidades. Mas eu quero falar, destacar mais, é a questão do Soteldo, rapaziada. Quero saber, quem de vocês acha que seria uma boa contratação Soteldo? E para quem não viu, a entrevista coletiva ontem do Pedro Caixinha, que é o atual treinador lá do Santos, né? Falou que o Soteldo é bom jogador, mas é indisciplinado. Então o Soteldo já não queria ficar no Santos. Tá? E após a palavra do seu atual treinador, do Caixinha, a gente acredita que o Soteldo deve sim estar de saída do Santos. E o Atlético já tinha mostrado interesse pelo jogador. Então a gente acredita que o Atlético vai se adiantar nessas negociações. O jogador já não queria ficar. E agora o treinador já falou que não gosta de trabalhar com ele. Então a coisa meio que juntou o cara não querendo ficar com o treinador reclamando do cara. E aí a gente não sabe se o Soteldo fez isso de propósito para provocar o treinador e provocar talvez a saída dele, ou se realmente aconteceu ali no jogo. Então eu acho que o Soteldo é um ótimo jogador. Essa questão disciplinar já tem suas reticências, tem as suas dúvidas aí, mas eu acho que seria uma ótima contratação para o time do Galo. Eu quero saber de você, o que você acha dessa possibilidade de Soteldo estar mais próximo aí do nosso Galão da Massa. E você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui do Jornal do Galo e deixa o like. Rapaziada, muito importante deixar o like, que ajuda demais o canal e ajuda esse vídeo chegar a muito mais atleticanos. Bom, rapaziada, qualquer novidade de última hora a gente traz aqui em primeira mão para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.